Meu nome é Gabriel e esta história aconteceu em junho de 2019, cerca de uma semana e meia após o término das aulas para as férias de verão. Meus primos Gonzalo, Christian, Iker e eu íamos ter uma festa do pijama para comemorar meu 13º aniversário, o que estávamos planejando há meses. Eles chegaram por volta das 6 da tarde e estávamos preparados para passar uma noite incrível. Resulta que essa noite terminaria nos traumatizando para o resto da vida, mas chegarei a isso mais tarde. Durante a primeira hora e meia da nossa festa do pijama, comemos comida junk food, ouvimos música e jogamos videogames no meu PlayStation 4. Depois de terminar algumas rodadas de Fortnite, Tremel quis sair para jogar futebol. Era uma noite quente, mas tempestuosa, então não poderíamos realmente jogar futebol. No entanto, Gonzalo disse que poderíamos jogar outro jogo lá fora, e acabamos decidindo jogar esconde-esconde no meu quintal. Jogar em bom clima era divertido, mas jogar na chuva nos dava uma sensação diferente. De alguma maneira, parecia mais relaxante e tornava o jogo mais divertido. Para te dar uma imagem, meu quintal é bastante grande. Quando você sai pela porta dos fundos e olha para frente, há uma floresta densa, e os lados esquerdo e direito da minha casa são cercados. Temos um terraço, um galpão e muitas outras coisas lá, o que o torna um lugar perfeito para jogar futebol, esconde-esconde ou qualquer outro esporte. De qualquer forma, uma vez que chegamos lá, nos dividimos em equipes. Gonzalo e Iker formaram uma equipe, o que me deixou com Christian. Christian e eu nos oferecemos para nos esconder primeiro, e Gonzalo e Iker aceitaram. Todos concordamos que o terraço seria o lugar seguro, então tivemos que começar no lado oposto do quintal, perto da floresta, enquanto os buscadores começavam dentro da casa e contavam. Corri cerca de 5 metros em direção à floresta e me escondi atrás de uma árvore, podendo ver onde estavam Gonzalo e Iker, mas não tinha certeza de onde Christian havia ido. Depois de ouvir que os buscadores pararam de contar, vi 2 lanternas se movendo pelo quintal vindo nessa direção. Comecei a andar para a esquerda do meu quintal em direção ao galpão. Me escondi entre o espaço entre a cerca e o galpão e olhei ao redor da esquina tentando encontrar Gonzalo e Iker. Ambos se viraram e caminharam para o lado direito da casa. Então vi uma pessoa vestida de escuro sair da escuridão ao lado da minha casa e correr em direção à floresta. Christian estava vestindo uma camiseta azul escuro e calças. Cabelos pretos curtos. Então, não pensei muito sobre isso. Suponho que Iker ouviu os passos devido à umidade da grama. Então ele começou a se aproximar silenciosamente da borda da floresta, enquanto dizia o nome de Christian em um tom zombeteiro. No entanto, bem naquele momento, Christian saiu de debaixo do terraço e começou a gritar: "Não vão para lá, esse não sou eu!" Fiquei confuso porque pensei que tinha acabado de ver Christian correr em direção à floresta, mas então juntei 2 e 2 e senti uma dor no estômago. Saí de trás do galpão e comecei a gritar que o jogo estava cancelado e que voltassem para casa agora. Ele correu para dentro e fechou a porta dos fundos. Gonzalo, que era o mais velho de nós, com 15 anos, disse que ficaria na janela para ver se o cara saía da floresta. Christian, Iker e eu corremos escada acima até o quarto dos meus pais e fechamos a porta, mas deixamos destrancada, caso Gonzalo precisasse subir. Acho que vale a pena mencionar neste ponto que meus pais estavam fora da cidade naquele momento e não voltariam até a manhã seguinte. Ficamos com os ouvidos colados na porta para ver se conseguíamos ouvir algo, e conseguimos. Ouvimos Gonzalo gritar com todas as suas forças e seus passos correndo para cima. Abrimos a porta, o puxamos para dentro e trancamos a porta. Colocamos uma cadeira embaixo da maçaneta da porta. Gonzalo não estava, e ainda não está, na melhor forma, então estava sem fôlego e gaguejando bastante. Iker continuava perguntando o que estava acontecendo, mas Christian nos disse a todos para ficarmos quietos. De repente ouvimos o som de vidros quebrados e um objeto batendo no chão,
provavelmente uma pedra. Depois de 2 minutos de espera em silêncio, começamos a ouvir passos se aproximando das escadas. Todos corremos para nos esconder, mas mal tivemos tempo suficiente. Iker e eu nos metemos debaixo da cama. Enquanto Gonzalo e Christian se escondiam no armário, ficamos em silêncio enquanto ouvíamos as portas se abrirem no andar de cima. Quando você sobe as escadas na minha casa, à direita há uma porta que leva ao banheiro. Há 3 portas à esquerda, e o quarto dos meus pais é a última porta à esquerda. Então, essa era a última porta que a pessoa do outro lado da porta tocaria. Ela percebeu que estava trancada, então começou a rir. Era uma risada louca e rouca, algo que ainda me arrepia cada vez que penso nisso. Iker saiu de debaixo da cama e encontrou o telefone que estava na escrivaninha do meu pai e ligou para o 911. O homem do outro lado da porta começou a chutar a porta, o que nos fez gritar a todos. Iker tentou se manter o mais calmo possível enquanto falava com o operador, mas eu estaria mentindo se dissesse que ele estava tranquilo. Christian saiu do armário e procurou entre as coisas do meu pai e encontrou uma chave de fenda. Ele disse que ia abrir a porta e esfaquear o homem, o que nos daria tempo suficiente para sair de casa. Iker terminou a chamada e Christian afastou a cadeira e abriu a porta. O homem tinha os braços estendidos à sua frente e Christian o esfaqueou com toda a força no antebraço, o que causou ao homem uma dor histérica. Todos conseguimos correr passando por ele. Descemos as escadas, saímos pela porta da frente e atravessamos a rua até a casa da minha vizinha Mary. Eram cerca de 8h30 da noite, então ela estava bastante irritada por termos a acordado. No entanto, quando contamos o que aconteceu, ela nos deixou entrar gentilmente. Ouvimos as sirenes descendo pela nossa rua menos de 5 minutos depois, e vimos muitos policiais invadindo minha casa e saindo pouco depois com um homem. Algemado foi um alívio satisfatório de ver, mesmo para eu de 13 anos. 4 anos depois, ainda lembro daquela noite em detalhes. Em maio, Gonzalo, que agora tem 19 anos, enviou uma mensagem em um grupo do Snapchat, no qual estou com a maioria dos meus primos, sobre por que ele gritou naquela noite. Aparentemente, enquanto estava sentado na janela vendo as árvores, um homem saiu correndo a toda velocidade da borda da floresta em direção à porta, com um sorriso impossivelmente largo, segundo ele. Até hoje, aquela noite continua sendo a coisa mais aterrorizante que me aconteceu ou a qualquer um dos meus primos. O vento uivava naquela noite, um lamento constante que parecia carregar consigo os sussurros das antigas árvores que cercavam a velha casa dos meus avós. Eu tinha voltado para visitá-los depois de muitos anos, buscando a familiaridade e o calor que só um lar de infância pode oferecer. No entanto, o que encontrei naquela noite não foi nem familiar, nem caloroso. A casa estava envolta em uma escuridão densa quando cheguei. Meus avós já estavam dormindo, então deixei minha mala no quarto de hóspedes e me deitei na cama, esperando adormecer rapidamente. Mas o sono se recusava a vir, como se a casa em si estivesse impregnada de uma tensão palpável. Foi então que os sussurros começaram. No início, mal audíveis, como se fossem o eco de uma conversa distante. Levantei-me da cama com o coração batendo forte no peito e segui o som até o corredor. As vozes pareciam vir do porão, um lugar que sempre me causou calafrios. Com a alma cheia de temor, desci as escadas em direção à escuridão. Do sótão, cada passo ressoava no silêncio da noite, como se a própria casa estivesse tentando me advertir para que parasse. Mas continuei avançando, incapaz de resistir à atração que os sussurros exerciam sobre mim. Quando cheguei ao sótão, as vozes se tornaram mais claras, mas ainda eram incompreensíveis, como se falassem em um idioma esquecido pelo tempo. Uma luz fraca brilhava do fundo do sótão, e eu me dirigi para ela, sentindo uma estranha sensação de inevitabilidade.
O que vi lá me gelou o sangue nas veias. Uma figura escura estava de pé no centro da sala, sem traços reconhecíveis, apenas uma presença ominosa que enchia o ar com uma aura pesada de malícia. Tentei recuar, mas meus pés pareciam estar grudados no chão. Então, a figura falou com uma voz que soava como o ranger de galhos secos ao vento. Você despertou algo que não pode compreender, disse. Agora não há volta. Com um grito de terror, arranquei-me da paralisia e corri escada acima, para fora da casa e para a noite escura. Mas mesmo enquanto fugia, podia sentir a presença escura espreitando nas sombras, esperando pacientemente o momento certo para reclamar o que havia sido despertado. Desde aquela noite nunca mais pus os pés na casa dos meus avós. Mas nas noites mais escuras, ainda posso ouvir os sussurros no vento, lembrando-me de que há coisas neste mundo que nunca devemos ignorar. Foi possível encontrar as crianças em nenhum lugar. Eventualmente, minha avó se assustou e decidiu ligar para meu avô, que não estava em casa. Minha avó sempre teve problemas de audição, então sempre colocava seu telefone no viva-voz. Mariana e eu ficamos chocados quando ouvimos nosso avô dizer algo como: "Oh, não se preocupe, as crianças estão comigo. Saímos para o supermercado para comprar o jantar há cerca de 40 minutos." Sim, meu irmão e meu primo são muito mais velhos do que nós naquela época. Eles tinham cerca de 14 e 15 anos, e eu tinha 9. Mariana era a mais nova, com apenas 8 anos. Aprendemos que eles nem sequer brincaram conosco quando estávamos contando. Saíram da casa e viram que nosso avô estava prestes a ir à loja, então foram com ele. Minha avó diz que esteve fora o tempo todo e diz que nunca fechou a porta do porão. Tenha em mente que não foi um fechamento normal da porta. Foi como um forte estrondo. Não havia mais ninguém além de nós naquela casa. Portanto, não tenho uma explicação racional para isso, e nenhum de nós tinha. A porta também é bastante pesada, então não havia como o vento fechá-la. No dia seguinte, meus pais vieram nos buscar e fomos para casa. Meu pai estava no exército naquela época e teve que mudar de batalhão, então nos mudamos para outra cidade. Agora estávamos a mais de 400 quilômetros de distância da casa dos meus avós, então não os visitávamos com tanta frequência quanto costumávamos. Apenas 1 ou 2 vezes por ano, talvez. Era Natal em 2014. Meu pai teve alguns dias de folga no trabalho e decidiu que viajaríamos os 400 quilômetros e passaríamos as férias com toda a nossa família. Eu estava nervoso, mas quando chegamos lá, na verdade me senti bem. Desta vez, aquela estranha sensação tinha ido embora. Bem, pelo menos no começo. Tudo estava ótimo até depois de terminarmos o jantar. Quando éramos crianças e todos iam dormir, havia tanta gente que não havia muito espaço para todos. Eu queria dormir no mesmo quarto que meu irmão, mas ele era um pouco bobo e não me deixava. Então minha avó me colocou no sofá lá embaixo, na sala de estar, bem ao lado da árvore de Natal e da porta do porão. É seguro dizer que eu estava um pouco assustado e não pude dormir por muito tempo, porque sempre estava olhando para aquela porta do porão a noite toda, pensando que a qualquer momento algo a abriria e me arrastaria para baixo. Finalmente, depois de um tempo, consegui dormir, mas não por muito tempo. Acordei na escuridão e liguei minha tablet para ver as horas. Eram cerca de 4 da manhã. Virei a cabeça olhando para o pequeno corredor em direção à porta do porão e fechei os olhos. 1 minuto depois, ouvi o que pareciam passos. A casa dos meus avós tem um velho piso de madeira, e eu sabia que isso acontecia às vezes. Às vezes, casas antigas simplesmente fazem barulhos. Mas também pensei que alguém poderia estar indo para o banheiro perto da entrada lá embaixo. Esperei um pouco e ninguém entrou no banheiro. Então, abri os olhos e olhei pelo corredor. Fiquei congelado quando vi algo parecido com uma massa negra e nebulosa. Tinha pernas e o que parecia ser uma cabeça, mas não estava fazendo nada, apenas caminhando pelo corredor como se estivesse nervoso com algo.
Fiquei olhando por cerca de 1 segundo e depois comecei a gritar como um louco. Alguns momentos depois, minha avó saiu de seu quarto, acendendo todas as luzes. No momento em que ela acendeu a luz, a figura simplesmente desapareceu. Eu estava chorando como um louco e meu avô pensou que alguém estava tentando entrar. Então começou a verificar todos os quartos. Todos acordaram e desceram as escadas. Todos me perguntavam o que estava acontecendo. Eu contei tudo o que vi, esperando que pensassem que eu estava louco, mas em vez disso, eles se olharam estranhamente. É seguro dizer que sinto que arruinei o Natal naquele ano. Todos voltaram para a cama e mudei de quarto com meu irmão. Ele estava sendo corajoso e decidiu dormir lá embaixo. Minha mãe me acordou por volta das 10 horas para abrir os presentes de Natal. Então desci correndo, não tanto pelos presentes, mas para ver como meu irmão havia passado a noite. Mas quando cheguei lá, ele não estava lá. Meu pai disse que meu irmão não estava se sentindo muito bem e saiu para dar uma volta e se acalmar. Pouco depois de abrir meus presentes, ouvi a porta da frente se abrir e meu irmão entrou. Minha mãe foi até ele e o confrontou imediatamente porque ele cheirava a maconha, e ela estava muito brava com isso, mas não queria fazer um escândalo na frente de toda a família. Meu irmão me disse que quando todos subimos as escadas na noite anterior, ele ligou a TV para assistir algo porque não estava tão cansado. Encontrou alguns filmes para assistir e momentos depois, a TV se desligou sozinha e depois se ligou novamente. Ele exclamou que, no início, pensou que tinha pressionado o controle remoto por acidente, mas o controle remoto estava na mesa ao lado dele, então isso era literalmente impossível. Foi então que ele ouviu os mesmos passos que eu tinha ouvido antes. Depois, a luz no corredor se acendeu e apagou, e então tudo parou por 1 segundo. Depois disso, ele disse que ouviu algo como pessoas falando alto, mas não conseguiu distinguir nenhuma palavra. Eu fiquei sem palavras, porque meu irmão não era o tipo de cara que mentiria só para me assustar, e ele parecia muito sério. Eu até vi sua mão tremer em algum momento enquanto me contava a história. Meu irmão disse que sabia o motivo pelo qual isso estava acontecendo, mas não me contou. Mais tarde, naquele dia, eu estava sozinho com minha mãe e perguntei por que tudo isso estava acontecendo e se havia algo com que deveríamos nos preocupar. Isso é o que ela me disse. Minha mãe é a mais velha de 3 filhos, e quando nasceu, meu avô estava procurando comprar uma casa porque viviam em um apartamento pequeno na época. Então, encontraram uma casa barata, mas essa casa tinha uma estranha. História de fundo que metade da cidade conhecia. A casa foi construída no início dos anos 50 por um casal jovem, mas eles não viveram lá por muito tempo. Um dia, eles simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistos. A casa ficou vazia por algum tempo e mais tarde outro casal comprou a casa. Eles viveram lá por 3 semanas e decidiram sair no meio da noite. Mas seus carros foram atingidos por um trem e morreram instantaneamente. Anos mais tarde, um jovem decidiu comprar a casa, que estava à venda por uma fração do preço original, porque todos pensavam que estava amaldiçoada. O jovem morou lá um pouco mais que os outros, cerca de 1 ano, mas aparentemente enlouqueceu e se enforcou no porão. A casa ficou vazia por muitos anos e depois outro casal decidiu comprá-la. Meus avós não pareciam se preocupar com a maldição, não acreditavam nisso. Pensavam que tudo era uma coincidência. Remodelaram toda a casa e a limparam muito bem. Minha avó disse que costumava ver coisas estranhas no meio da noite, como sombras, mas sempre que via algo, ela trazia um padre para limpar a casa e tudo melhorava por um tempo. Meu avô disse que nunca viu nada, mas muitas vezes ouvia passos 5 e vozes. Minha mãe e meu pai disseram que também viram sombras, mas apenas algumas vezes. Meu tio foi quem mais viu. Minha mãe disse que ele reclamava que alguma mulher estava em seu quarto todas as noites, ouvia vozes chamando-o pelo nome. Eu gostaria de ter pedido mais detalhes a ele, mas infelizmente ele morreu antes de eu nascer em um acidente de moto. Realmente não sei se está relacionado com a casa, mas espero que não esteja.
Acontece que a casa foi construída sobre um antigo cemitério otomano, que eu acredito ser a razão das aparições. Meus avós morreram com um mês de diferença no ano passado e decidimos colocar a casa à venda, mas não tivemos sorte até agora. Gostou do conteúdo? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para espalhar o medo. Muitos conteúdos estão por vir, então fique ligado. Eu sou Pesadelos Reais e até a próxima história.